Bom, gente, agora eu queria contar para vocês um pouquinho como é que foi a minha jornada de aprendizado no Burning Man. Como é que foi cada ano que eu fui e lembrando para vocês o que eu já disse no vídeo anterior, que os vídeos que eu vou gravar têm uma perspectiva muito pessoal, não tem como ser diferente porque sou eu que estou gravando e não existe uma cartilha do Burning Man dizendo explique assim o Burning Man. Então eu queria fazer esse parênteses dizendo que, mais uma vez, que leva em consideração que essa é a minha experiência pessoal, onde eu vou buscar dizer para vocês coisas que eu gostaria de ter ficado sabendo antes de ir a primeira vez. A melhor forma de explicar a minha transição no Burning Man é a seguinte. No primeiro ano eu fui como turista, no segundo como imigrante, na terceira como cidadão e agora a quarta eu diria que eu estou voltando como um líder comunitário. E isso não são badges, não são distintivos que o Burning Man oferece. A primeira vez você é turista e depois você passa para imigrante. Isso é apenas uma metáfora que eu uso para explicar a minha experiência. Como eu falei, eu fiquei de 2007 a 2013 adiando e planejando e adiando a minha ida para o Burning Man. Mas em 2013 eu me conectei com uma pessoa chamada Daniel Devas, que é o keeper do nosso camp, e que é o artista responsável pelo Altar das Intenções, na verdade, o artista responsável pelas 3 primeiras instalações de arte brasileiras no Burning Man. Nesse ano, a gente foi com um grupo de 16 pessoas, que quase ninguém se conhecia, tinha algumas poucas conexões, e a gente montou um acampamento informal. A gente não fazia parte dos acampamentos, dos placed camps do Burning Man. A gente foi procurar um lugar onde a gente pudesse montar as nossas coisas, tá? Então a gente era um acampamento informal, off the grid, a gente ficava num lugar que se chama os subúrbios, porque ele fica mais afastado dos lugares dos acampamentos formais, tá? Nessa experiência, eu estava procurando tudo aquilo que eu tinha visto nos vídeos, nas fotos, em todos os relatos que eu já tinha visto sobre o Burning Man. Então, eu queria ficar muito pouco tempo no camp, eu queria sair e explorar, e tinha muito o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Então, o medo de eu estar perdendo alguma coisa. Eu queria visitar, digamos, todos os pontos turísticos. E é muito grande, né? A gente acha que a gente vai conseguir ver tudo, e isso é de uma ingenuidade que seria a mesma coisa que dizer o seguinte: eu vou passar uma semana em São Paulo, e nessa uma semana eu vou querer comer em todos os restaurantes da cidade. É impossível, né? Mesmo que eu fique comendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem como comer em todos os restaurantes de São Paulo. E também não tem como ver todas as coisas que acontecem no Burning Man, porque são centenas, milhares de coisas acontecendo o tempo todo e todas as coisas incríveis. Então, nessa minha experiência como turista, era isso. Eu queria ficar pouco tempo parado e muito tempo percorrendo e vendo tudo, e com a sensação de frustração, porque eu não conseguia ver tudo. Mas a minha visão era de que a diversão, o Burning Man, estava lá fora. A minha segunda experiência aconteceu 4 anos depois. Em 2017 eu voltei ao Burning Man, e dessa vez eu fui com um grupo de 10 pessoas. Não eram brasileiros, era um trampo que eu estava fazendo com uma galera do exterior, que a etapa final do trampo aconteceu no Burning Man, e a gente se coligou a um acampamento bem conhecido lá, chama Burners Without Borders. É um acampamento americano, é um acampamento que já tem 15 anos que existe, ele é oficialmente ligado à organização do Burning Man. A localização deles é muito privilegiada, porque fica na esplanada. A esplanada, para quem não foi, é como se fosse aqui nas praias brasileiras o calçadão. Sabe o calçadão que tem no beiro da praia e ali acontecem as coisas? A esplanada é como se fosse isso, então é o lugar mais nobre. Então eu me integrei com um grupo de 10 pessoas num acampamento de 100 pessoas, tá? E um acampamento muito estruturado. E essa vez é que eu digo que eu fui como imigrante. Por quê? A nossa contribuição, a contribuição da nossa crew, da nossa equipe para o acampamento, era ajudar a desmontar o acampamento quando acabasse o evento. Então, após o fim do evento, a gente ficaria mais 3 dias ajudando a desmontar. Então a gente não tinha muito trabalho para fazer
durante o evento. Quando a gente chegou lá, já estava tudo montado, a gente até teve que dar uma força em algumas coisas, mas bem básico. Mas tinha uma coisa que eu precisava trabalhar, que era o seguinte: nesse acampamento tinha um programa de alimentação. Diferentemente do Camp Amazon, esse plano de alimentação era opcional. Então eu fui lá, me inscrevi no plano de alimentação, paguei, e além de pagar pela comida que estavam levando, eu tinha que dar um turno de trabalho na cozinha, certo? Todo mundo tinha que dar um turno de trabalho na cozinha. Então eu cheguei lá, não me inscrevi de antemão, fui meio relapso nisso, cheguei lá e procurei, olha, eu tô aqui, eu tenho que dar um shift de trabalho. Aí eles me colocaram lá um dia, sei lá, uma quarta-feira de manhã, era o meu shift de trabalho. Nisso, todos os meus colegas, daquelas 10 pessoas, já tinham feito o seu shift. Então, na quarta-feira, quando chegou a hora de eu trabalhar, eu assim, puta merda, saco, vou ter que ir lá dar o shift, não vou poder passear. Mas tá, tenho que fazer, e a galera, nós vamos passear e tal. Eu, pô, galera, desculpa aí, mas eu tenho que ir lá dar o shift de trabalho. Meio assim, achando um saco, né? Então cheguei, me aprontei, cheguei na cozinha, olá, estou me apresentando pro trabalho. E aí as pessoas me receberam, tu sabe como é que funciona? Não, então tu lava tua mão aqui, tu faz aqui assim, tira teu sapato, parará. Tá. Aí me apresentei e falaram, o que tem que fazer? Tem que descascar esses abacaxis aqui. Aí tinha, sei lá, 200 abacaxis para descascar. Aí pego, meio assim, de saco cheio, sabe? Nunca tinha descascado um abacaxi na vida. Fiquei olhando como é que fazia, comecei a fazer e tal. Aí, sei lá, fiquei cortando abacaxi, vendo o movimento ali, mas meio focado. Daqui a pouco, o rapaz que tá do meu lado fala, e aí, brother, beleza? Da onde tu é? Eu sou do Brasil. Porra, do Brasil, que massa! Eu sou de Israel. Legal, tu é de Israel, tal, a primeira vez no Burning Man? Não, já vim, não sei o quê. E começou a puxar, e começou a rolar uma conversa. E aí cortar os abacaxis já estava mais divertido. Aí chegou uma outra pessoa, falou, para de fazer os abacaxis aí, agora vamos fazer isso aqui. Me deu uma outra atividade. Aí começou a chegar o pessoal que estava voltando dos passeios, aí eles chegavam pra gente, pô, galera, gratidão aí por estarem fazendo nosso almoço, muito obrigado e tal. Eu, pô, que legal. Aí chegou a cozinheira do dia e começou a olhar, pô, vocês estão mandando muito bem, a melhor equipe que eu já tive aqui, e começava a dar com, sei lá, um pano de prato na nossa bunda, assim, e ela tava fumando e dançando, e começou a ficar um clima divertido, e eu comecei a curtir fazer o trabalho na cozinha. E aí, moral da história, depois disso, eu dei mais 3 turnos de trabalho na cozinha, voluntário, chegava lá, deixa eu ajudar aqui vocês um pouquinho, e mais 2 turnos de trabalho no palco, tinha um palco nesse acampamento que eu fiquei, e além disso, fiquei para desmontar. E eu vou dizer para vocês que essa experiência de trabalhar foi a coisa mais legal que aconteceu na minha experiência do segundo Burning Man. Verdade, gente. Eu vi uma coisa que eu comecei a falar, olha, tem uns bastidores desse grande evento aqui, e eu entendi 2 dos princípios do Burning Man, que é a participação e o esforço comum, o esforço comunitário. De forma que o pessoal, às vezes de noite, essa minha galera de 10 pessoas falava, Felipe, nós vamos sair, vamos visitar os outros acampamentos, vem com a gente. Daí eu falei, não, eu vou ficar por aqui. Pô, mas tu vai ficar? E esse ficar era meio assim, tu vai ficar em casa vendo TV enquanto a gente vai se divertir. Só que eu falava pra eles, olha, da mesma maneira que vocês estão saindo para conhecer outros camps, tem um monte de gente que está chegando aqui para conhecer o nosso. E eu vou ficar aqui meio de anfitrião disso. Então, é paradoxal, porque o negócio de ter que trabalhar me conectou com pessoas, rolou amizades, eu me senti dono, não no sentido de posse, mas no sentido de autoralidade do nosso camp, e virou uma chave. Eu falei, cara, se quando eu era turista era lá fora, agora que eu sou imigrante, que eu tenho que trabalhar aqui para ter o meu visto no camp, eu entendi que não é lá fora, é aqui dentro. Pode ser aqui dentro também. Então é por isso que eu digo que a minha segunda experiência foi como imigrante. E depois dessa experiência, eu procurei o Dani e falei, pô, Dani, foi incrível, cara, trabalhar, achei irado, e pensei uma coisa, eu queria no próximo ano, eu queria montar o acampamento, porque fica lá trabalhando, mas depois que acaba o trabalho, começa o Burning Man. Porque na minha experiência tinha sido ao contrário, né? Acabou o Burning Man e eu fui desmontar. Quando acabou o Burning Man e eu fiquei para desmontar, fiquei mais 3 dias lá. Tinha ainda programação. De noite ainda tinha festas, encontros
com bem menos gente, bem menos espetaculoso, era uma vibração meio feira de rua, meio street fair. Tinha muito fogo, tinha menos neon e mais fogo, tá? E eu fiquei com uma sensação de que o Burning Man, sei lá, 15, 20 anos atrás, era mais isso. Era mais raiz. Era menos carros espetaculosos e mais coisas muito interessantes, mas menores. E eu falei, nossa, que do caralho. As melhores festas que eu fiz aconteceram depois que o Burning Man acabou. Quando eu falei tudo isso pro Dani, ele falou, pô, meu, se tu quer ajudar, então vem pro Camp Amazon. Ele já tinha me convidado algumas vezes para participar, né? Eu tinha ligação com ele de ter sido o meu primeiro Burning Man com ele, o rascunho do que se tornou o Camp Amazon. Vem e nos ajuda. E foi o que aconteceu em 2018, quando eu fui para o meu terceiro Burning Man. A minha terceira experiência foi como cidadão. Por quê? Porque eu fiquei, ao longo do ano de 2018, a partir de abril ou maio de 2018, ajudando na organização do Camp Amazon. Então tinham várias pessoas e eu era uma das peças que estava ajudando. Então isso me deu a experiência de já saber um pouco como é que me comprometer e trabalhar ao longo do ano para o camp, conhecer as pessoas, né? Então eu já estava numa posição mais de organizador. E eu entrei no Black Rock City uma semana antes do evento começar para ajudar a construir o nosso camp. E essa experiência de chegar antes, de estar toda a quadra inteira do nosso acampamento, o primeiro carro que entrou foi o meu, eu fui uma das primeiras pessoas que botou o pé lá, não tinha nada e eu vi a cidade surgir do nada. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque quando eu fui visitar o Man ao longo da semana, eu subi lá na plataforma que tinha e fiquei observando, né, a movimentação. E na minha cabeça surgiu um pensamento que foi assim, nossa, como a minha cidade é linda. E foi natural, como a minha cidade é a minha cidade. Eu me senti cidadão de Burning Man. Eu entendi a questão de chamar Black Rock City de home, né? Welcome home. Cara, essa é a minha cidade, essa é a minha comunidade, e por acaso eu nasci num outro país, mas é aqui que eu pertenço. Então, essa experiência, né, eu vi ainda mais a questão de bastidores, de todo o trabalho que existe por trás do evento. Eu senti aquela coisa de eu não estou aqui para assistir um evento, eu estou aqui para produzir e assistir um evento. E a gente recebeu muitas visitas de pessoas americanas e pessoas que vão no Burning Man, sei lá, há 20, 15, 17 anos, que entravam no nosso camp e falavam, pô, que legal o acampamento de vocês, parece muito old time, parece muito os acampamentos que a gente tinha há muito tempo, o clima, as pessoas chegando aqui. Para mim isso foi um puta elogio, né? Entender que a gente não era o acampamento mais luxuoso, com mais pirotecnia, mas que tinha muita essência ali. Isso foi um feedback muito importante, que eu senti muito orgulho disso. E até tinha uma brincadeira que as pessoas falavam assim, pô, o Felipe não sai do camp, né? A galera saía, voltava e eu tava lá fazendo alguma coisa. Mas para mim, o que foi a chave que acendeu, que ligou a partir disso, foi, cara, o Burning Man é uma experiência incrível. E em todos os lugares está acontecendo uma coisa incrível. Não é só no templo, não é só na festa, não é só no Robot Heart, não é só na praia, no Deep Playa, não é só no Man, não é só nas festas. Aqui dentro do acampamento, até quando está acontecendo um perrengue, e eu passei por vários perrengues, até quando um amigo meu desmaia e eu acho que ele vai morrer, eu tô num ambiente incrível. Então estar lá no camp, trabalhando, ajeitando, ajudando as pessoas, não é um puta trabalho que eu tô perdendo o espetáculo. Não, o espetáculo tá acontecendo na minha volta o tempo todo. E agora, neste ano, eu digo que eu sou uma liderança comunitária, porque eu assumi vários outros papéis como um dos coordenadores gerais do Camp Amazon, e para mim isso está sendo tipo um curso, um MBA, uma especialização que eu estou fazendo, que eu não tenho que pagar nada para a universidade, é só o meu tempo que eu tenho que investir. E está sendo uma experiência de muitos aprendizados, de muita conexão
com as pessoas que organizam lá o Burning Man. Então, eu entendo que eu cheguei num outro nível de entendimento e que ainda tem muito mais desse iceberg para baixo. Então, tá sendo um grande prazer. Eu ainda não consigo integralizar todos os aprendizados que eu tô tendo com a experiência esse ano, mas essa eu queria traduzir para vocês um pouco de como foi o meu aprendizado, para que talvez vocês que estão indo a primeira vez possam entender isso mais rápido. E é óbvio que é impossível a primeira vez que se vai ao Burning Man não ser um pouco turista, porque realmente é muito impactante, mas de repente vocês vão poder acelerar esse processo de uma maneira que vocês se integrem muito mais rápido, porque o que eu tenho para dizer para vocês, gente, se o espetáculo do Burning Man é incrível, entender o mecanismo que existe por trás é onde está o aprendizado mais importante.